Olá, pessoal! No vídeo passado, nós trabalhamos com os operadores aritméticos. Hoje, nós vamos falar de variáveis. Primeiro, pessoal, por que nós precisamos dessas variáveis? Imaginem a seguinte situação. Olhem esse nosso programa para calcular a área de um retângulo. No caso, eu é que defini a base e a altura do nosso retângulo. Mas o interessante de um programa não seria o usuário informar os dados que devem ser utilizados no programa, como por exemplo, o usuário informar que a base do retângulo é 4 ou 5 e informar a altura também. Então, para armazenar esses dados que o usuário está informando, nós precisamos fazer o quê? Precisamos de algum recurso presente na nossa linguagem de programação que consiga guardar esses dados em algum lugar. E a variável serve para isso, pessoal. Então, este é o objetivo de uma variável: armazenar valores em memória. Então, só para nós termos uma definiçãozinha do que é uma variável, então, variável é um espaço de memória representada por um nome, e você, por meio deste nome no seu programa, você pode inserir valor dentro desse espaço da memória ou pegar valor desse espaço da memória. Então, pessoal, vamos aprender hoje a trabalhar com variáveis. Como utilizar uma variável para armazenar valores, tá ok? E eu posso utilizar, inclusive, esses valores armazenados dentro da variável para executar cálculos e outras coisas dentro do nosso programa. Então, primeiro de tudo, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o exercício que nós implementamos na aula passada, o área retângulo 4 vezes 2, e vou alterá-lo para ele utilizar variáveis. Tá ok? Então, primeiro de tudo, pessoal, olha lá. Neste primeiro momento, em que lugar que nós criamos uma variável? Então, detalhe. Vamos supor que eu vou utilizar a variável nesta linha aqui. Exatamente. Então, primeiro de tudo, eu tenho que declarar esta variável. Declarar é informar para o nosso programa que eu tenho uma variável antes da execução dessa linha. Então, qualquer linha acima dessa daqui, eu posso declarar a minha variável, informar para o meu programa que eu tenho uma variável. Por costume, pessoal, é interessante declarar as variáveis sempre no início do programa. Como no início? Então, como nós definimos agora, neste primeiro momento, que toda a programação nossa será executada dentro desta função, então, o início para mim, neste exato momento, é aqui, nesta linha. Então, aqui eu vou declarar, então vou colocar um comentário aqui, ó, declarar as variáveis que eu vou utilizar no meu programa. Então, detalhe, se eu vou calcular a área de um retângulo, eu vou precisar, no mínimo, de 3 variáveis. Vamos dizer assim. Uma variável para representar a base, uma variável para representar a altura do retângulo e uma variável que vai armazenar o resultado, que vai armazenar a área do nosso retângulo. Tá ok? Então, como que eu declaro uma variável, pessoal? Como eu informo para o meu programa que eu vou utilizar uma variável? Eu tenho que informar duas coisas. Primeiro, o tipo da variável. Como assim tipo, pessoal? Toda variável que vocês forem criar, ela tem que armazenar, ou melhor, ela irá representar um tipo de dado. Então, será armazenado um espaço na memória que consiga representar um tipo de dado. Então, se nós olharmos aqui, ó, não sei se vocês lembram, nos vídeos passados, uma lista de alguns dos tipos existentes de dados. Então, eu posso criar uma variável do tipo byte. Olha lá. Ou uma variável do tipo inteiro.
Então, no caso, como eu vou calcular a área de um retângulo e os valores que eu vou utilizar são valores inteiros, eu vou criar uma variável do tipo inteiro. Então, aqui eu vou definir primeiramente o tipo int. Então, significa que a minha variável vai armazenar valores inteiros. E depois do tipo, pessoal, eu devo colocar o quê? O nome da variável. Porque senão, como eu vou conseguir referenciá-la no meu programa? Como que eu vou conseguir utilizá-la? Então, aqui eu vou colocar o nome da minha variável. Eu vou chamar a minha variável de base. Olha lá. Só que detalhe, pessoal. Base é uma palavra reservada, então nós não podemos utilizar. Vou colocar com B maiúsculo, base. Pronto. Maravilha. Ó. Acabei de declarar uma variável. Ao fazer isso, pessoal, o que eu estou falando para o meu computador? Eu estou falando para o meu computador que ele vai criar na memória RAM do meu computador uma variável que se chama base, que irá armazenar valores inteiros. Então, ao fazer isso, eu vou poder armazenar no espaço de memória do meu computador, por meio deste nome, valores inteiros. Essa é a ideia de variável. E como que eu guardo valores dentro de uma variável, pessoal? Por meio do operador de atribuição. Então, como funciona esse operador, pessoal? É só escrever o nome da variável, base, sinalzinho de igual e o valor que eu quero armazenar dentro da variável. Então, por exemplo, o valor 4. Olha lá. Ao fazer isso, eu estou fazendo o quê? Armazenando o número 4 dentro da minha variável chamada base. Então, estou colocando o valor 4 na memória do meu computador, onde eu posso acessar essa memória e pegar o valor 4 por meio do nome base. Maravilha! Além da variável base, pessoal, olha lá, eu vou criar outras duas variáveis do tipo inteiro. Uma variável chamada altura e uma variável chamada área, também do tipo inteiro. Detalhe muito importante. Para nomes, pessoal, de variáveis ou qualquer outro nome que você for utilizar em programação, não é possível utilizar caracteres especiais, como por exemplo, C cedilha, til. Então, os nomes das variáveis, elas devem ser formadas ou pelas letras, que não representam caracteres especiais, ou por números. Então, eu posso escrever base 1, 1, ou underline. Olha lá. Isso é possível, tá ok? O que eu não posso fazer, supostamente, é iniciar o nome de uma variável com um número, ó, pessoal. Isso aqui não é possível. Então, toda variável ela pode ser iniciada ou com underline, é o único caractere especial que é permitido, ou o underline pode estar presente em qualquer lugar do nome da sua variável, ou por letras. Então, eu posso iniciar o nome de uma variável por letras ou pelo underline. Os números e o underline podem estar em qualquer lugar, desde que não sejam no início. Tá ok? Entenderam? Então, toda variável não pode nominá-las utilizando caracteres especiais, não pode iniciar com números, e é isso. Então, aqui eu criei 3 variáveis, pessoal. Reparem que ficou um risquinho verde. Olha lá. O que ele está falando? Ó, a variável foi criada, mas não possui nenhum valor associado a ela. Na linguagem C#, pessoal, é muito interessante, ou melhor, ela solicita que toda vez que você cria uma variável, você já logo de cara, no momento que está criando essa variável, atribua um valor para a mesma. Então, por exemplo, aqui eu não joguei o valor 4
na variável base? Perfeito. Eu posso, na hora que estou criando, já fazer isso. Ó. Por exemplo, na variável base, eu joguei o valor 0. Na variável altura, eu joguei o valor 0. E na variável área, eu joguei o valor 0. Tá ok? Feito isso, pessoal, nós vamos continuar o nosso programa. Então, aqui, base recebe o valor 4. Altura receberá o valor 2. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a área do meu retângulo. Então, aqui, ó, eu vou utilizar até nessa própria linha. Área recebe o valor que está contido na variável base vezes o valor que está contido na variável altura. Então, olha o que eu fiz, pessoal. Eu peguei e armazenei dentro da minha variável área o valor que está presente na variável base multiplicado pelo valor que está presente na variável altura. Então, aqui é como se eu tivesse acessado a memória, pego o valor que está na memória representado pela variável base, multiplicado pelo valor que está armazenado na memória, representado pela variável altura. Calculei a área e agora eu posso fazer o que, pessoal? Eu posso utilizar essas variáveis no meu programa. Ó. Então, por exemplo, nesta linha aqui, onde eu exibia um texto mais o resultado desta conta, eu posso fazer o quê? Exibir apenas o texto mais o conteúdo de uma variável, como, por exemplo, a altura. E aqui, pessoal, onde eu estou mostrando o valor 4x2, o valor 4, ou melhor, que aqui ó, não é base vezes altura. Quem está representando a base do meu retângulo agora? Não é a variável base? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fechar esse texto e ao invés de mostrar o número 4, eu mandar exibir aqui o valor que está armazenado, em que lugar? Na variável base, mais esse texto. Olha lá. Mais o valor que está armazenado na variável altura. E aqui, pessoal, perdão, não é altura, né? Aqui é o valor da variável área. Pronto. Então, olha que legal. Eu utilizei variáveis no meu programa. Então, eu criei o meu programa, onde eu defini 3 variáveis que armazenam números inteiros. Olha ali. E associei essas variáveis quais valores? A variável base, eu armazenei o valor 4. A variável altura, armazenei o valor 2. E a variável área, o conteúdo da variável base multiplicado pelo conteúdo da variável altura. Entenderam? Detalhe, pessoal, esta variável ela armazena apenas um valor. Então, inicialmente, qual o valor que a variável base armazenava? O 0. Quando eu executei este comando, pessoal, a variável base deixou de armazenar o valor 0 e passou a armazenar o valor 4. Então, vou executar o nosso programa. Vamos ver se ele vai funcionar. Olha lá. Funcionou perfeitamente, pessoal. Então, agora, nós já temos um programa que utiliza variáveis. Então, o nosso programa agora já consegue representar valores em memória. Só que um detalhe, pessoal, obviamente, vocês devem ter percebido que esses valores vão permanecer na memória do computador enquanto o programa estiver em execução. Na hora que o programa for finalizado, toda a memória que foi reservada para o funcionamento do programa é liberada para que outros programas utilizem. Então, os valores que foram armazenados por essas variáveis não vão existir mais após o término do programa. Tá ok? Então, o nosso tempo já se esgotou
No próximo vídeo, nós vamos continuar aprendendo um pouco sobre variáveis. Obrigado, pessoal, e até o nosso próximo encontro.